E aí, gente, como é que vocês estão? Nesse vídeo, vamos aprender um pouco mais sobre os vírus, mas antes temos que saber o que são vírus. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que eles são seres que dependem dos materiais e moléculas que existem dentro das células para se reproduzir. Lembrando que, diferente de outros parasitas, vírus não são células, ou seja, eles são acelulares. E o que são vírus? Do que são feitos? São feitos de um capsídeo feito de proteína, que é o que a gente está mostrando nessa imagem aqui. Esse capsídeo é feito de proteína. E dentro do capsídeo é onde está contido o material genético. E é no material genético que estão contidas as informações necessárias para o vírus conseguir se reproduzir. E qual é o tamanho de um vírus? Como o vírus entra dentro de células, eles precisam ser bem menores que as células. Você pode ver pelo tamanho comparado nessa imagem. Perceba que o vírus ele é bem menor que uma bactéria e a bactéria é bem menor que uma célula humana. Aqui nessa outra imagem a gente consegue perceber também. Nessa imagem aqui a gente consegue ver células de inseto e aqui esses pontinhos pretos são bactérias. Então, em um microscópio de luz comum, a gente nem vai conseguir ver os vírus, de tão pequeno que eles são. E como os vírus se reproduzem? Os vírus apresentam dois ciclos reprodutivos diferentes, que acontecem em momentos distintos de uma infecção. Existe o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No lítico, o vírus imediatamente ao entrar na célula, ele começa a produzir suas partículas que vai infectar outras células. No ciclo lisogênico, ele põe o seu material genético dentro do material genético da célula e a célula, ao se reproduzir, ela passa esse material genético para frente. E onde são encontrados os vírus? Vírus são encontrados em quase todos os lugares da Terra: no chão, no ar, na água, nos alimentos, em plantas, animais, bactérias e até fungos, como aqueles que usamos para produzir pão e cerveja. Mas não se preocupe, a maioria dos vírus não causam doenças em nós humanos. Porém, existem vírus que causam doenças, como é o caso do vírus da varíola. E falando em varíola, a humanidade conviveu com esse vírus por milhares de anos. E foi essa doença que causou a maior pandemia da história, matando mais de 500 milhões de pessoas. E como conseguimos vencer essa grande pandemia? Por meio da vacinação. Antes da vacinação, a gente morria à torto e direito por essa doença. Depois da vacinação, a gente conseguiu erradicar completamente ela. Agora estamos passando por outra pandemia, a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Essa doença surgiu lá na China e acabou se espalhando pelo mundo todo. Os sintomas são tosse, febre, dor de cabeça, os sintomas muito parecidos com o da gripe, mas essa doença ela é bem pior que a gripe comum. E hoje já temos a vacinação. E é por isso que é tão importante a gente se vacinar. Você se vacinar, seus pais se vacinarem, seus amigos, seus familiares, para que, assim como a varíola, a gente conseguir erradicar essa doença. Então é isso que a gente tem para hoje, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se cuidem, lavem bem as mãos, usem máscara, evitem aglomeração. E é isso. Tchau, tchau.